o projeto que consolida todas as leis e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral em um único Código Eleitoral poderá ser votado nesta semana pelo plenário da Câmara. A proposta possui mais de 900 artigos e é resultado do grupo de trabalho da reforma da legislação eleitoral, que tem como autora a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, juntamente com outros 7 parlamentares. A proposta reúne em um só texto as normas que regem os partidos políticos, eleições, inelegibilidade, crimes eleitorais, entre outros pontos. E quem vai repercutir agora o tema conosco é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele que também é um dos autores desse novo Código Eleitoral. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. É uma alegria poder falar com você, com os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Bom, o nosso Código Eleitoral atual é de 1965. O que é que o país ganha com a unificação de toda a legislação eleitoral e partidária, hoje espalhada por várias legislações? Veja, Márcio, o Código, como você bem disse, é dos anos 60. Mudou a sociedade brasileira, mudou o sistema político, mudou as regras de funcionamento, de experiência, de atividade democrática. E eu considero que nós temos uma atualização do Código importante, porque vamos excluir do Código Eleitoral toda a sorte de texto que não foi recepcionado pela nossa Constituição. Vamos desenvolver, na proposta, nós temos um Código de Processo Eleitoral. Na prática, isso vai permitir uniformizar determinados ritos, muitas vezes simplificando determinados ritos, de modo a que haja mais segurança jurídica. No Brasil, é um país continental, é uma federação, você tem a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral que muitas vezes interpreta o mesmo fato de maneira diferente, porque não há uma regra definida e fica sob a circunstância de uma análise do poder judiciário, no caso da Justiça Eleitoral. Então, nós vamos uniformizar procedimentos, processos, regras para que nós possamos dar a mesma interpretação aos casos semelhantes. Eu valorizo muito, portanto, a introdução dessas regras de processo eleitoral. Poderíamos chamar mesmo de um Código de Processo Eleitoral. E eu valorizo também o fato da consolidação de toda a legislação eleitoral e partidária, porque muitas vezes você pode ter até mesmo contradição entre uma norma e outra. Então, nós temos ali, nessa consolidação, a incorporação da lei das inelegibilidades, que é a lei que fala quem pode e quem não pode ser eleito, e até mesmo temos a incorporação da lei orgânica dos partidos políticos, além de uma série de outras regras que, de modo esparso, foi sendo aprovado ao longo dos anos. Então, eu diria que haverá uma grande racionalização da elaboração legislativa, ampliará a segurança jurídica do processo eleitoral e a norma em debate traz muitas inovações que são contemporâneas do momento em que nós vivemos, como, por exemplo, estímulo para maior participação de mulheres, de candidaturas negras, além de combater a desinformação, que é um desafio central para a democracia contemporânea. E, deputado Orlando Silva, esse código, com esses mais de 900 artigos, de que forma ele vem sendo elaborado e discutido no parlamento? Olha, desde fevereiro, que é um trabalho intenso de discussão do Código Eleitoral. Eu faço parte do grupo de trabalho, sou testemunha, o nosso presidente, deputado Jonathan de Jesus, liderou um processo bastante aberto, bastante amplo de debate, que passou por audiências públicas, em que os vários pontos de vista puderam ser expressos acerca da matéria, passou por reuniões bilaterais, nós tivemos inúmeros encontros, inclusive com ministros do Tribunal Superior Eleitoral, onde nós pudemos aprofundar a discussão acerca da matéria, e tivemos uma dinâmica colaborativa com a academia brasileira, né, com pesquisadores, com especialistas. Eu poderia citar a Abradep, que é uma associação de pesquisadores de direitos políticos, direitos eleitorais, mas inúmeros pesquisadores tiveram a oportunidade de participar, além, é claro, dos parlamentares diretamente e de dirigentes partidários.
eu diria, Márcio, que foi um processo muito intensivo. Foi um processo muito intensivo de debate, de elaboração, e isso vai permitir um texto bastante sofisticado. Evidentemente que eu sei, em mais de 900 artigos, a princípio, muitas pessoas podem ficar inseguros quando observam um diploma legal tão extenso. Mas há muito trabalho acumulado que deu voz a essa elaboração, e é certo dizer também que tem muito de consolidação, ou seja, muitas regras também estão sendo mantidas. Não são 900 novos artigos sobre todas as matérias, não. Nós consolidamos muito do que já existia e estava atualizado. Assim como parte dos aspectos de rito processual foram a consolidação na proposta de lei de instrução fixada pela Justiça Eleitoral. Ou seja, também havia ali um processo de maturação. Eu diria que foi um processo muito participativo de elaboração, e o nosso desafio é consolidar agora, porque a relatora teve contato com várias bancadas, que também é parte desse processo. Então, além da discussão no ambiente do GT, no ambiente do judiciário, no ambiente da academia, houve também um debate no ambiente do parlamento, no diálogo, sobretudo, da relatora com as diversas bancadas. Mas, deputado Orlando Silva, apesar de toda essa discussão, ainda há alguns pontos que não são consensuais. E eu cito, por exemplo, a questão da contratação pelo fundo partidário de empresas privadas para auditar a prestação de contas dos partidos. Isso e outros pontos são pontos passíveis ainda de aprimoramento, de mais discussão? Eu tenho convicção que sim. Se eu bem conheço a deputada Margarete Coelho, ela vai estar com a escuta atenta até o último segundo de votação no plenário. Eu não me surpreenderei se ela oferecer, ao final da discussão do plenário, antes da apreciação final, uma complementação de voto, ou como chamamos na linguagem parlamentar, ou uma emenda aglutinativa global, algum caminho que permita, dentro do regimento, a incorporação de sugestões fruto do debate que será feito no plenário. Eu diria que esse texto ele está em permanente aperfeiçoamento, e isso vai se ver quando da sua votação no plenário. Há matérias que são matérias controversas mesmo. E essas controvérsias elas serão dirimidas no voto do plenário. Eu poderia chamar a atenção do poder regulamentador da Justiça Eleitoral, que pode gerar algum tipo de polêmica. Mesmo essa questão da participação de mulheres em candidaturas negras pode gerar algum tipo de polêmica. Nas regras da inelegibilidade, você fixa um prazo de 5 anos para que determinadas autoridades possam se candidatar após cumprir essa função, para que não haja um manejo de interesses públicos no exercício de funções de Estado. Tem muitos temas que aqui e acolá, inclusive temas relativos à prestação de contas dos partidos, que podem ser objeto de polêmica e serão dirimidas essas polêmicas através do voto. É democrático também, é parte da construção do parlamento. Mas eu acredito que o que se pretendeu com essa medida, por exemplo, foi trazer elementos da cultura empresarial, inclusive, no sentido de você modernizar a gestão também dos partidos políticos. E, deputado Orlando Silva, o senhor citou numa outra intervenção a questão do combate às fake news, que estão por aí em diversos temas da nossa sociedade, mas apareceram especialmente nas últimas eleições. Quais são os mecanismos que essa nova consolidação eleitoral está prevendo para combater o uso de notícias falsas nas campanhas eleitorais? Olha, nós temos um desafio que é limitar a ação de robôs, que já é uma primeira questão importante, porque os robôs elevam a escala industrial a difusão de desinformação. Uma segunda questão que eu considero muito importante é que a resolutividade da suspensão da retirada de conteúdos, ou até mesmo de páginas, se dê no curso do processo eleitoral. Porque não adianta você tomar uma decisão dura depois que passar a eleição. E aquela ação de desinformação, de calúnia, já incidiu sobre o processo, já influenciou o processo. Eu diria que são dois aspectos assim muito importantes. Você agir para reduzir a difusão e o alcance da desinformação, de um lado, e criar mecanismos para que haja uma intervenção que mitigue o efeito dessa desinformação no tempo, de modo que não haja uma alteração da vontade do eleitor, ou não influencie de modo artificial e malicioso a formação da opinião do eleitor.
Isso também importa que as plataformas garantam que as regras do jogo não sejam modificadas durante o jogo. Aqui falamos dos termos de uso chamado, que são as regras utilizadas pelas plataformas para orientar a atividade de cada usuário. E, deputado Orlando Silva, outra grande preocupação da sociedade ao longo do período de eleições, período de campanha e votação, é o uso e o abuso, né, do poder econômico através do Caixa 2 nas campanhas. De que forma isso pode ser combatido, deputado? Primeiro, tem que ser tipificado o Caixa 2 como crime, né? Nós precisamos tipificá-lo como crime, para que possamos dar o devido peso. Não é um crime menor, porque é um crime que vai artificializar o resultado da eleição. Então, a tipificação do Caixa 2 como crime, eu acredito que é a primeira medida prática, que nós não temos hoje ainda na legislação, medida prática para impedir que isso aconteça. Segundo, estimular mais regras de transparência. Às vezes, a gente imagina que uma miríade de regras que entram no detalhamento máximo, planilha disso, planilha daquilo, é o que resolve o combate a esse tipo de ação, mas não é. Você tem que exigir dos partidos mais transparência e, na minha percepção, as regras de prestação de conta de candidaturas e de partidos, nos termos que estão hoje, darão mais condições da Justiça Eleitoral apurar e combater esses crimes. E, deputado, então, qual é a sua expectativa para a votação dessa proposta a partir de agora no plenário da Câmara? O Colégio de Líderes, reunido na semana passada, decidiu que apresentar a proposta, evidentemente, para o plenário de apreciar um regime de urgência. Esse é um debate que acontecerá no dia de amanhã. E, em sendo aceita a ideia de regime de urgência e em sendo votado o requerimento, há uma agenda de quinta-feira para que seja apreciada essa matéria. Então, a expectativa nossa é que seja votado essa semana, e essa expectativa por quê? Porque o texto é uma lei complementar, ele precisa ser apreciado pelo Senado Federal e precisa ser sancionado para que ele tenha eficácia plena, cumprindo o princípio da anualidade, porque no Brasil a regra eleitoral, e ali no texto há regras que são de eleição, do processo eleitoral, as regras eleitorais precisam estar em vigência um ano antes do pleito. Então, nós estamos diria assim, 40 dias, para falar um período generoso, e para ser apreciado na Câmara, examinado no Senado e ainda assistir à sanção presidencial. Por isso que é muito importante que a apreciação se dê essa semana. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele que é um dos autores da nova proposta que consolida toda a legislação eleitoral e partidária. Deputado, mais uma vez, quero agradecer por sua participação aqui no painel eletrônico e também quero desejar sucesso ao senhor e à relatora e aos demais integrantes do grupo de trabalho na continuidade das negociações dessa proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Câmara.